E aí, pessoal, continuando aqui, a primeira transformação que a gente vai estudar, daquelas que eu tinha comentado no primeiro vídeo, é a transformação isotérmica, tá? Ó, vamos ver o que significa esse nome primeiro. Iso vem de mesmo, né? Ou mesmo. E térmica vem de temperatura. Então, uma transformação que o gás passa, que chama isotérmica, significa que é a mesma temperatura, ou seja, é uma transformação que ele passa, então ele passa de um certo estado A para outro estado B, mudando tudo nele, muda a pressão, muda o volume, mas a única coisa que não muda, que fica constante, é o quê? A temperatura, tá bom? Um exemplo dessa transformação, bem simples, aqui ó. O que é isso aqui que eu tenho aqui? Uma seringa, tá? Esse tipo de transformação isotérmica acontece na seringa. Por quê? Porque dá uma olhada aqui, ó. Quando a gente puxa o êmbolo da seringa, o que vai acontecer? Vamos colocar o dedo aqui para ficar melhor a explicação. Quando a gente puxa o êmbolo da seringa, o volume aqui vai ficar preso uma certa quantidade de volume de ar. Tá? Eu tenho uma certa quantidade de volume de ar aqui. Quando eu pressiono a seringa, o que vai acontecer com esse volume? Ele vai diminuir, tá vendo? Tá vendo que está diminuindo o espaço? Se está diminuindo o espaço, está diminuindo o volume. E aqui no seu dedo, se você fizer essa experiência em casa, ou quem já manuseou uma seringa, sabe que aqui no seu dedo vai aumentar uma pressão. Tá? Aqui você vai sentir uma pressão no seu dedo. Então o que aconteceu? Você reduziu o volume, em consequência, o seu dedo, ele está sentindo uma maior pressão. Tá? Então, o que aconteceu com o ar que está dentro da seringa? Ele sofreu uma transformação. Ele sofreu uma transformação. Por quê? Porque ele mudou o volume e mudou a pressão. Tá? Só que o que aconteceu com a temperatura desse gás preso aqui dentro? Não aconteceu nada com a temperatura. Por quê? Lembra lá das aulas passadas que a temperatura só muda se você injetar um pouco de calor na substância? Houve um calor injetado aqui, a temperatura do ar mudou? Não, a temperatura do ar é a temperatura do ambiente aqui da sala, tá? Então, a temperatura não mudou, tá bom? Então, é um exemplo de transformação isotérmica, tá bom? Mais uma coisa interessante aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Abri pouco o êmbolo, tá vendo? Vou colocar meu dedo aqui, ó. O que vai acontecer se eu aumentar o volume bastante agora, ó? O que será que vai acontecer com a pressão do gás aí dentro? Será que ela vai diminuir ou será que ela vai aumentar? Eu vou soltar o êmbolo, vocês vão ver o que vai acontecer. Viu? De novo. Ó. Viu? Se eu fizer isso sem colocar esse dedo aqui, não acontece nada. Ó. Tá vendo? Não acontece nada. Ó. Mas se eu colocar o dedo aqui, o que vai acontecer? Ó, quando eu soltar, viu? Que ele entrou rápido. Tá? O pessoal fala que é porque pega pressão. Né? Na verdade, não é porque pega pressão. É porque é o contrário. Né? Se você aumentou o volume, o que aconteceu aqui dentro? Diminuiu a pressão. Tá? Porque aqui acho que vocês já estão percebendo que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. Tá? Aqui nesse caso da transformação isotérmica, que é isso que acontece. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Aqui nesse caso, o volume aumentou, a pressão diminuiu. Quando eu solto aqui, existe uma pressão que chama pressão atmosférica do ar aqui, que eu falei na aula passada. A pressão atmosférica, ela vai e empurra esse êmbolo. E como essa pressão atmosférica está maior do que a pressão aqui dentro, então vai acontecer que ela fecha esse êmbolo rápido. Né? Então, de novo, né? Tá? Então, eu estou fazendo isso aqui para vocês verem que na transformação isotérmica, o volume e a pressão são inversamente proporcionais, tá? Volume e pressão inversamente proporcionais. É isso que tem que saber da transformação isotérmica. Além disso, existe a parte de cálculo, né? Vamos ver aqui.
Na transformação isotérmica, em todas as transformações, você vai ter uma coisa que chama gráfico PV, tá bom? Tem aí no material. O que é esse gráfico PV? É um gráfico onde nesse eixo vertical você tem a pressão, os valores de pressão que o gás teve, né? E nesse eixo aqui, horizontal, você tem o volume, que são os valores de volume que o gás teve, tá? Então, o gás, ele basicamente vai passar de um estado A, que é esse ponto aqui, pessoal, ó. Esse ponto que eu coloquei aqui é um estado do gás, e eu chamei ele de estado A. Por quê? Nesse estado, o gás ele tinha volume 1 e pressão 2, tá? E aí é o seguinte, quando o gás ele transforma isotermicamente, ele passa por esse caminho aqui, ó. Esse caminho curvo a gente chama de isoterma, né? Então, o gás, ó, ele está sofrendo uma transformação isotérmica através desse caminho, que é uma curva, e esse caminho a gente chama de isoterma, tá bom? E essa isoterma está a uma temperatura de 300 Kelvin, e o gás ele vai sair do estado A, vai percorrer esse caminho e chegar no estado B. Nesse estado B, ele já não tem mais a pressão de 2 e o volume de 1. Ele tem o quê? Ó, ele reduziu a pressão para 0,4 e aumentou o volume para 5. Então o volume aumentou de 1 para 5 e a pressão diminuiu de 2 para 0,4. Olha só, volume aumentou, pressão diminuiu. Foi o que a gente viu com o exemplo da seringa, tá bom? E aí vocês podem estar perguntando, o que é esse caminho que você falou? Pessoal, esse caminho chama isoterma. São os pontos intermediários que o gás passou, variando a sua pressão e o seu volume, para sair de A e chegar até B. Por todos esses pontos aqui, o gás passou, tá bom? Em cima dessa curva, se você tiver lá um aparelho que mede pressão e volume, e pegar esses dados e jogar no gráfico, vocês vão ver que esse gráfico vai estar cheio de pontinho aqui, ó. E esses pontinhos formam essa curva. Essa curva chama isoterma. E pessoal, por que chama isoterma? Porque todos os pontos dessa curva estão à mesma temperatura. Qual a temperatura que é? Nesse meu caso, desse exemplo, 300 Kelvin. Tá? Ah, por que a mesma temperatura? Porque a gente está na transformação isotérmica, tá? Beleza? Então é isso que tem que saber desse gráfico aqui, tá? E aí é o seguinte, para fazer os cálculos, vocês vão ver aí nos exercícios que os dados vocês vão tirar do gráfico. Então, geralmente, os dados estão no gráfico, tá bom? Que é isso que é cobrado no Enem, que é cobrado em qualquer prova que vocês forem fazer. Os dados estão no gráfico. E, com esses dados, você usa uma fórmula, né? Uma lei, que é chamada de lei de Boyle, para quê? Para encontrar o que você quiser aqui. Tá? O que a gente vai tentar encontrar? Pressão de A, volume de A, pressão de B e volume de B. Essa lei de Boyle, pessoal, ela é assim, ó, PA, VA igual a PB, VB. Né? Isso aqui é a multiplicação. Né? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que quando um gás passou do estado A para o estado B, se você multiplicar a pressão do estado A pelo volume do estado A e igualar a pressão do estado B pelo volume do B, dá o mesmo resultado. Isso é chamado de lei de Boyle. Então, geralmente, o que vocês vão ter? Vocês vão ter 3 valores e vão achar o último, o quarto. Então, geralmente, você tem os 3 valores aqui e acha aquele que o exemplo está pedindo, que o exemplo está... que o problema está pedindo, tá bom? Então, se você aplicasse essa fórmula aqui, ó, igual tem aí no slide aí, vocês iam, que o slide aí fala para calcular o volume VB, vocês iam calcular o volume de 5, tá? Então você tem o PA, tem o VA, o PB e não tinha o VB, tá? Aplica a lei de Boyle, você consegue calcular esse aqui, tá bom? Então aqui eu escrevi que em uma transformação isotérmica, V e P são inversamente
proporcionais. Então, quando é isotérmico, o volume e a pressão são inversamente proporcionais, tá bom? Eu não vou fazer o cálculo aqui, tá? Porque vocês têm aí no slide. É só pegar os dados, jogar nessa fórmula lei de Boyle e fazer a conta, tá? Então vamos para a próxima transformação.